Ideias sobre marcação no 3-4-3. É esse o assunto que a gente vai falar nesse vídeo. Nós somos o centro do jogo e te proporcionamos uma nova experiência com futebol. Então se você gosta de conteúdo sobre futebol, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais conteúdos. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo para o conteúdo do vídeo. Bom, então aqui a gente tem o desenho do 3-4-3 e aqui a gente já pode observar algo que a gente vai usar bastante nesse sistema de marcação, que é esses desenhos de losangos e de triângulos que a gente pode observar. Então a gente vai se situar aqui pela numeração para você identificar quem é quem quando a gente estiver fazendo as movimentações da marcação. Então a gente tem um trio de zaga aqui 3, 5 e 4, os dois alas 2 e 6 normalmente, os dois meio-campistas são os dois volantes, o 7 e o 8, e o 10, 9 e 11 são os 3 atacantes. Então dentro dessa proposta vamos ver como se organizaria ali essa marcação no bloco alto. Bom, então o nosso adversário é esse time vermelho e ele está posicionado num 4-3-3, tá? Vamos usar o exemplo do adversário saindo num 4-3-3. Ignora um pouco ali a proporção, tá? Porque num exemplo real a gente teria mais ou menos a linha defensiva quase aqui na linha do meio campo, certo? Mas para ficar um pouco mais claro, a gente está jogando a linha defensiva lá perto da área, mas imagina que esse desenho fosse num bloco bem mais alto ali, numa situação quase toda dentro do campo do time vermelho. E a ideia é que no bloco alto a gente mantém ali uma compactação no meio para forçar essa saída pelas laterais. Então a primeira coisa que a gente ia fazer, claro, é subir o nosso centroavante para ele incomodar um pouco ali a saída com os zagueiros, e para que esse jogador não fique livre, o cabeça de área aqui do time vermelho, a gente poderia fazer com que o 7, né, um dos nossos volantes, encaixasse nele, o outro centralizasse um pouco mais por trás e os nossos dois alas eles fechassem um pouco mais por dentro para criar mais densidade aqui no meio. E aí a gente ficaria meio com duas linhas de 3, um jogador camisa 7 um pouco mais avançado em relação à segunda linha de 3 e os outros 3 atacantes, né, formando ali uma figura quase que de um losango ali junto com o camisa 7, né, que tá encaixando nesse primeiro volante. Então a gente criaria ali uma densidade no meio, e importante também que os nossos pontas, eles também, quando um dos zagueiros recebesse a bola, eles fechassem a linha de passe pro meia, né, para um dos meias aqui correspondente ao lado da bola, e abrisse a linha de passe pro lateral, tá? Que a gente quer no primeiro momento induzir a saída pelos lados. Então os pontas eles até poderiam fechar um pouco mais, a gente criaria, como a gente falou, essa opção de losango, que é uma das coisas que a gente quer, e o nosso centroavante ele viria tentando pressionar o zagueiro por cima da linha de passe para o outro zagueiro, para evitar com que a bola fosse para o outro lado, e como a gente falou, induzir esse passe no lateral, já que é o passe mais viável, já que caso ele desse aqui no meio, a gente teria também o camisa 7 pressionando o jogador que fosse receber a bola. Então uma vez que ele faz esse passe para o lado aqui, para a lateral, a gente faria rapidamente o camisa 10, né, o ponta direita, fazer uma pressão, mas primeiro fechando a linha de passe, voltando a fechar a linha de passe com esse jogador aqui de meio, né? Então ele seria essa primeira pressão, e a gente formaria pela primeira vez uma das coisas que a gente vai focar bastante aqui, que é a formação de losangos e zonas de pressão dentro desse losango. Então, por exemplo, o camisa 10 veio aqui fechar em cima do lateral esquerdo, o camisa 2, o ala, ele vem fazer ali uma cobertura um pouco mais curta para o camisa 10, o camisa 7 ele vai fechar essa linha de passe pro primeiro volante, né, pro cabeça de área, e a gente ficaria ali uma trinca, né, com o camisa 10 um pouco mais à frente, e o camisa 8 ele vem compactando aqui, fechando uma espécie de losango ali de frente para a bola, tá, entre o meio do campo e a bola. O camisa 3 ele vai encaixar aqui no ponta, e aí a gente rodaria essa linha defensiva, tá? O camisa 5 vinha encostando no camisa 3, e o camisa 4, que era o jogador lá do outro lado, ele vai vir centralizando um pouco mais, podendo até encaixar aqui no centroavante, e o outro ala, o ala lá do lado oposto, do lado que a bola não está, né, o que está mais longe da bola, ele vai recuar, fazer uma espécie de linha de 4 aqui com os outros 3 zagueiros, certo? E o ponta do lado oposto ele também vai recuar para compactar um pouco mais aqui a linha do meio campo. E aí dessa maneira, quais são as opções que o lateral esquerdo tem? Ele pode tentar forçar um passe longo, mas a ideia é que a gente também diminua o espaço dele para evitar que ele faça esse passe longo em diagonal para o outro lado. Ele pode tentar aqui um drible para o corredor, ali apostando na velocidade, mas a gente teria a cobertura do camisa 2 que poderia chegar por ali, e se ele faz esse drible e tenta o passe por aqui, a ideia é que o camisa 8 já pressionasse o jogador aqui de meio que pudesse receber a bola. Uma outra opção dele é fazer esse passe aqui na paralela buscando ponta, e aí nesse caso a gente teria o camisa 3 já fazendo a pressão e o camisa 2 rapidamente também tentando fazer ali uma dobra, e o camisa 8 obviamente encaixando nesse jogador que poderia ser um potencial saída aqui com o time vermelho usando uma busca do terceiro homem. E outra possibilidade dele seria o passe mais recuado volta para o zagueiro, e aí nesse caso a
a gente já teria que fazer com que o camisa 9, né, o nosso centroavante, ele já espetasse em cima do zagueiro e tentasse já roubar a bola já nesse primeiro momento. E aí, obviamente, o camisa 10 já viria encurralando de volta o lateral e esse zagueiro, ele já ficaria sem outra alternativa, a não ser dar um chutão, tentando se livrar da bola, jogando ela um pouco mais para frente, certo? Então essa seria a nossa estruturação de um bloco mais alto, tá? Uma pressão mais agressiva no campo do adversário, fazendo ali um 3-3-1-3, induzindo o adversário a sair por um dos lados e criando ali os encaixes, né, as zonas de pressão nos corredores laterais. Já quando a gente fosse marcar no bloco mais baixo, a ideia é que a gente fizesse ali um posicionamento mais óbvio, né, para um 3-4-3, que é a linha de 5 com os alas baixando para a linha defensiva. Aí um adendo aqui, como a gente joga num 3-4-3, né, um sistema com 3 zagueiros, quando a gente estivesse atacando com, por exemplo, os alas um pouco mais à frente, como a gente teria 3 jogadores aqui, os 3 zagueiros no balanço, a gente tiraria um pouco da pressão em cima dos alas para eles recomporem rápido, tá? Então a gente tiraria ali um desgaste que eles poderiam ter, já que como a gente tem 3 jogadores já para fazer a defesa de um contra-ataque, eles não precisariam forçar tanto ali na recomposição para reestruturar o bloco defensivo. Então a gente poderia já tirar uma parte do desgaste físico deles para recompor essa linha de 5, tá? Então a gente faria essa linha de 5, os 2 volantes naturalmente ficariam ali um pouco mais à frente, né, dos 3 zagueiros, e os 2 pontas eles iriam recuar para a linha dos 2 volantes e o centroavante ficaria um pouco mais à frente, tá? Então a gente faria ali um 5-4-1. Então imagina que o time vermelho está atacando a gente num bloco baixo, num 4-3-3 ainda. Então, segundo essa proposta, o que a gente iria buscar? Primeiramente, o camisa 9 iria tentar ali fechar essa linha de passe no primeiro volante, tá? Nesse cabeça de área. E a gente deixaria a bola circular livremente aqui com os 2 zagueiros. E aí um sistema de proteção para o espaço entre linhas. A gente poderia até deixar o camisa 5 um pouco mais à frente, tá? Em alguns momentos. Se a gente estivesse se preocupando com essa bola entre linhas pelo time vermelho, o zagueiro, né? O zagueiro central, ele ficar um pouco mais aqui protegendo esse espaço entre linhas. E os outros 4 defensores, né? Os 2 laterais, os 2 alas no caso, na verdade, e os 2 zagueiros fechando ali a entrada da área como se fosse uma linha de 4, e aí o camisa 5 como se fosse um cabeça de área protegendo esse espaço entre linhas. E aí, caso a bola entrasse num corredor lateral, por exemplo aqui com o lateral esquerdo do time adversário, a gente faria de novo aquela estrutura de losango, tá? Então o camisa 10, ele seria o ponta, no caso, não, ponta direita, ele seria o primeiro jogador para fazer essa aproximação, primeiro combate. O ala seria uma primeira cobertura para ele, o camisa 7 fecharia mais no meio, e o camisa 3, o zagueiro do lado da bola, ele poderia subir um pouco mais ali para fazer essa estrutura de pressão. A ideia é que a gente até comece a pressionar aqui um pouco mais atrás, tá? Para não descompactar tanto e não subir tanto a linha defensiva. Mas imagina que a gente começou a pressionar daqui no nosso campo, o camisa 2 ele vem fazer essa cobertura do camisa 10, a gente fecha esse losango com o zagueiro aqui. O ideal é que ele não passe da linha do camisa 2 e que toda a linha defensiva fique mais ou menos na linha do camisa 2 junto, tá? Para que caso esse jogador, esse ponta, fique nas costas do camisa 2, ele não fique em posição legal. E aí ele seja obrigado a recuar um pouco mais e ficar dentro do raio de ação aqui desse losango. Se a bola entrar dentro desse losango, aí a gente fecha toda a pressão em cima do jogador que está com a bola e em hipótese nenhuma essa bola pode sair de novo desse losango. Então primeiramente é importante que o camisa 2 feche essa linha de passe aqui para a bola não entrar nesse ponto, para que a jogada morra aqui dentro desse losango, dentro dessa zona de pressão. E aí, você quer aprender um pouco mais sobre táticas? Então recomendo que você assista o vídeo que a gente deixou aqui embaixo no primeiro link da descrição. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aí na tela está aparecendo alguns outros vídeos que a gente escolheu a dedo e recomenda para você aqui no canal. Forte abraço e até a próxima, valeu!